Bom dia, pessoal, meus alunos das turmas 2 e 3 de mineração, primeiro ano de mineração, muito bem-vindos. Já estamos gravando a nossa aula e como sempre, hoje mesmo, logo depois da aula, depois do almoço, por aí, eu já coloco o link dessa aula lá na nossa sala do Moodle. Então, quem não pôde assistir, ou se alguém quiser rever a aula, né, vai estar lá já, hoje ainda, o link dessa gravação, né, lá do YouTube. Ok, gente? Muito bem. Hoje nós vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Né? Não é aqui não, é aqui. Vou compartilhar. Vou compartilhar aqui, ó. A minha tela, em que aparece, já está aí a página inicial da apostila, a apostila que nós utilizaremos essa apostila aqui, né? É a apostila do primeiro trimestre de 2021, do ano letivo 2021, ok? E ela já está lá disponível na página do Moodle, lá na página principal da nossa sala de aula, lá nas informações importantes. Ok, gente? Então eu vou começar e quero reforçar o que eu disse na aula anterior, né? Na nossa aula do dia 1º. Né? A qualquer momento, sempre que algum de vocês quiser fazer uma pergunta, é só me chamar. Eu prefiro que me chame no microfone, eu já falei isso, né? Tá? Porque senão toda hora eu tenho que ficar indo lá no chat, lá da plataforma do Teams, e aí pode ser que eu demore para responder alguma pergunta. E perguntando no microfone, a pessoa que queira perguntar, abra o microfone e vamos tirar a dúvida, né? Se eu puder responder na hora, eu respondo. Se eu não puder, eu respondo depois. Faço uma pesquisa e respondo depois. Então, essa é a nossa apostila, né? Nós, vamos em frente. Tem lá já uma tabela periódica, logo no começo da apostila. A tabela periódica é uma ferramenta importantíssima na mão de qualquer estudante de ciências, né? De química, de física, biologia, né? Essa tabela já está atualizada, tá? Ela já tem até o 118, né? O elemento de número atômico 118, né? Esses elementos de número atômico são todos artificiais, né? São produzidos em laboratório, não existem na natureza. Nós vamos falar sobre isso mais à frente. O programa nós já falamos na semana passada, né? Hoje nós vamos começar o capítulo 1. Tá? E no primeiro trimestre, serão abordados os 3 primeiros capítulos. 1, 2 e 3. Né? Ok? Muito bem. O nosso primeiro trimestre. Tá? Vamos começar hoje o capítulo 1. E durante 3 semanas, o nosso cronograma na aula de hoje, na aula do dia 15 e na aula do dia 22, nós trataremos nessas 3 quartas-feiras, né? 8, 15 e 22, nós vamos tratar do capítulo 1. Ok, gente? Muito bem. Vamos lá para a nossa apostila. Fazer o estudo introdutório da química.
Né? Bom, então já estamos aí. Vou fazer alguns comentários com vocês. Deixa eu aumentar aqui, senão eu não enxergo, né? Velho não enxerga. Vou aumentar aqui. Isso, tá aí. Bom, como nós sabemos, a química ela é uma ciência. O conhecimento humano, conhecimento desenvolvido pelos seres humanos, por nós, pela humanidade, na minha opinião, é dividido em três pontos de apoio. É um tripé. São 3 pontos de apoio. Um deles é a ciência, o outro é a filosofia e um terceiro é a religião. Tá? Então, esses 3 ramos do conhecimento humano, esses 3 pilares são a base do conhecimento humano. Tá? Os aspectos científicos da nossa vida, né? A ciência ela existe para explicar os fatos da natureza. A filosofia, na verdade, o que antecede tudo é a filosofia. Então, desde lá a antiguidade, lá com os filósofos gregos, né? Eu estou falando de cultura ocidental. Mas não podemos nos esquecer também, né, da filosofia oriental. Isso? Então, são esses 3 pilares do conhecimento humano: ciência, filosofia e religião. A química é uma ciência. Tá? Se ela é uma ciência, isso significa que os conhecimentos da química, eles foram e são desenvolvidos, foram e vêm sendo desenvolvidos com base no método científico. O método científico, ele demanda o quê? O que o cientista faz? O cientista observa um fenômeno, tá? Observa um fato, cria uma hipótese para tentar explicar aquele fato. Tá? O que mais? Com base nos... realiza experimentos para tentar reproduzir aquele fenômeno. Isso é na química, na física, na biologia. Tá? E aí desenvolve uma teoria. Essa teoria que o cientista desenvolve para tentar explicar um fenômeno, ela pode se transformar numa lei científica. Na química nós temos várias, né? A lei da conservação das massas, né? Que é a famosa lei de Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, essa lei é importantíssima na química e nas ciências em geral. As leis de Newton, né? As leis da mecânica clássica, as leis conhecidas como as leis de Newton, né? Que fala da inércia, que fala da ação e reação. Então, todo o ramo da ciência trabalha com um método científico. Tá? E a química não poderia ser diferente. Qual é o principal objetivo da química? O que a química estuda basicamente? Na verdade, o ramo de estudo da química é vasto, né? Mas a gente pode resumir, a gente pode conceituar a química com uma frase bem simples. É essa que está aí, ó, logo no primeiro item da apostila de vocês. Olha lá. Aqui, ó. Em poucas palavras, ali, eu marquei ali para nós, ali, ó. A gente consegue conceituar a química. O que é a química? Primeiro, ela é uma ciência, ou seja, os conhecimentos da química
se utilizam, são desenvolvidos, os químicos utilizam o método científico, né? E qual é o objetivo principal da química, da ciência química? É estudar o quê? É estudar as substâncias, as chamadas substâncias químicas, que a gente denomina como sendo matéria, né? É a famosa matéria, né? Tá? São os diferentes materiais. Então, como é que a gente poderia conceituar a química? É a ciência que estuda os diferentes materiais, as diferentes substâncias, tá? Sejam elas do reino mineral, tá? Rochas, minerais, né? Que são as chamadas substâncias sem vida, as chamadas substâncias inorgânicas, né? Ou até também as substâncias do reino animal e do reino vegetal, tá? São as chamadas substâncias orgânicas. Nem toda substância orgânica é viva, claro, tá? Nós temos muitas substâncias que são denominadas orgânicas, mas não necessariamente fazem parte de um ser vivo. Mas todo e qualquer material dos reinos animal, vegetal e mineral, tá? As substâncias chamadas inorgânicas e as orgânicas, essas substâncias, as suas propriedades são estudadas pela química. Então, propriedades como ponto de fusão, ponto de ebulição, constituição, quais são os elementos químicos que constituem essas substâncias, qual é a forma de ocorrência, como que essas substâncias ocorrem na natureza, né? E, além disso, que tipo de transformações essas substâncias podem sofrer. No nosso planeta, né? No nosso planeta, as substâncias estão em constante transformação. O nosso corpo é um grande reator químico. O corpo de uma pessoa, de um animal, de um vegetal, a gente pode dizer que é um reator químico, porque estão acontecendo reações químicas no nosso corpo. Nós nos mantemos vivos, a nossa temperatura corporal, a nossa respiração se mantém por causa de reações químicas, né? A gente respira o oxigênio, que é transportado, vai lá no pulmão, esse gás oxigênio extraído do ar atmosférico é transportado pelo nosso sangue arterial, né? E levado até as células para realizar a queima, né? dos carboidratos lá, as queimas que mantêm a nossa temperatura corporal, que possibilitam o nosso metabolismo, né? Além disso, aqui tem uma outra palavra também importante, ó, essa aqui, energia. Toda e qualquer transformação da matéria, toda, tá? Desde uma explosão nuclear, passando por um piscar de olhos. Quando a gente pisca os olhos, a gente está gastando energia, tá? E qualquer tipo de transformação, pode ser transformação física, evaporação da água, por exemplo, a água evaporando num dia quente, né? Formação do gelo, qualquer transformação da matéria, seja ela física, seja ela química, tá? Seja ela bioquímica, toda transformação envolve uma certa quantidade de energia, tá? Então, essa relação transformação e energia, esses dois conceitos estão intimamente relacionados, ok? Tá?
Então, dentre essas transformações que a química estuda, as mais importantes, vamos falar assim, são essas aqui, ó, que eu marquei em azul ali. Ó. São as chamadas reações químicas. É por meio das reações químicas que a ciência química possibilita a obtenção de novas substâncias, por exemplo. Ó. Olha esse último parágrafo aqui, que interessante, ó. Esse último parágrafo. Tá? Quer seja nos laboratórios, e aí em escala experimental, né? Ou quer seja nas indústrias químicas, aí já em escala industrial, diversos tipos de substâncias, diversos tipos de materiais são produzidos. Tá? Esses materiais, essas substâncias obtidas em laboratório e depois nas indústrias químicas, elas são usadas aí, como está mostrando aí, como fertilizantes, para melhorar as safras agrícolas. Tá? O Brasil é um grande produtor de novas substâncias, novas plantas, que visam melhorar as safras agrícolas, que visam a produção de alimentos, né? Milho, soja, trigo. Né? O Brasil tem empresas públicas de excelência nessa área. A Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, né? Em Minas Gerais nós temos a EPAMIG. Tá? Então, aí, ó, fertilizantes, novos materiais usados na agricultura, tecidos. Esse aqui é importante também, a fabricação de quê? De fabricação de medicamentos, a indústria farmacêutica, toda ela baseada em reações químicas. Né? Aqui, ó, importante também, ó, fabricação de sabões e detergentes, também um importante ramo industrial, né? Que visa o nosso bem-estar. E por aí vai. Melhoria dos transportes, como seria? Seria a produção de combustíveis, vamos chamar de mais limpos, né? O óleo diesel, por exemplo, ele possui como impureza o enxofre. Então, e o óleo diesel, ele é, na minha opinião, o principal combustível fóssil utilizado no mundo inteiro. O óleo diesel, né? Tem outros? Tem. Gasolina, tem. O nosso etanol, né? O famoso álcool brasileiro, que é um combustível renovável, né? Então, eu estava falando do óleo diesel. O óleo diesel, ele possui enxofre como impureza, como sujeira. O óleo diesel, ao ser extraído do petróleo, todo mundo sabe que o petróleo é originado, né, de matéria orgânica que foi soterrada por rochas, né, e ao longo dos milhões de anos, aquele material soterrado, vegetais e animais, foi sendo decomposto pela pressão das rochas, né? E sem oxigênio, quando a rocha pressiona essa matéria orgânica na produção do petróleo, né? Não pode haver oxigênio, senão aquele material vai se queimar. Então, quando o óleo diesel, voltando agora, o óleo diesel é extraído do petróleo, essa extração do óleo diesel do petróleo traz junto o enxofre como impureza. Se esse óleo diesel for queimado com uma grande quantidade de enxofre, o enxofre vai para a atmosfera,
na forma de um gás, que é o gás SO2. Esse gás SO2, ele é um poluente atmosférico muito prejudicial à nossa saúde, prejudicial às plantas, às construções, né? Esse gás derivado da queima do óleo diesel, não só do óleo diesel, mas o óleo diesel é um dos principais, é responsável pelo pela chuva ácida, né? Efeito estufa é outra coisa, é gás carbônico, né? Estou falando agora do dióxido de enxofre, SO2. Aí, como que a química contribui para isso, para diminuir esse efeito dessa poluição pela queima do óleo diesel? Melhorando a composição do óleo diesel, extraindo, retirando o enxofre da composição do óleo diesel. Tanto que hoje, não sei se vocês repararam, nos postos de combustíveis, muitos vendem, se você olhar lá a placa, lá está lá, diesel S10. S10. O que é o diesel S10? É aquele que tem apenas 10 partes por milhão, 10 ppm, 10 partes por milhão. Significa o quê? Em cada 1 milhão de quilogramas daquele óleo diesel, existem 10 quilogramas de enxofre. Ou 1 milhão de gramas, 10 gramas de enxofre. Né? 1 milhão de gramas são 1.000 quilos. Né? Ou seja, 1 tonelada. O que é um diesel S10? Uma tonelada desse óleo diesel S10 contém 10 gramas de enxofre. Antigamente, não era. Isso aí só foi possível porque a química, a indústria petroquímica, aprendeu a limpar, vamos falar assim, a tirar o enxofre do óleo diesel. Antigamente tinha, a quantidade era 1000 vezes maior, era 500 vezes maior. Né? Tem certas cidades que os ônibus só podem rodar, só podem utilizar esse diesel chamado S10, que é um diesel mais limpo. E isso tudo foi desenvolvimento da indústria petroquímica. Okay? E por aí vai. Se a gente for falar aqui de aplicações da química no nosso dia a dia, a gente ia ficar aqui o dia inteiro, a semana inteira. Não é mesmo, gente? Inclusive, um comentário que eu sempre faço na minha primeira aula de química, os alunos que estão ingressando no assunto química, é de que hoje, de um tempo para cá, essa palavra química, ela assumiu uma conotação pejorativa, né? E esse negócio aqui está cheio de química, como se a química fosse algo prejudicial à nossa vida. Muito pelo contrário. Todos os materiais que nós usamos, nós mesmos, nós somos um reator químico. Tá? Então, esse conceito pejorativo que algumas pessoas têm da química, de que ela é prejudicial, isso aí a gente tem que combater isso. Na verdade, combater como? Tirar da cabeça das pessoas esse mito de que a química é nociva à nossa saúde, ao ser humano. Pelo contrário. Sem ela, nós não teríamos o progresso que a nossa sociedade tem, que a humanidade tem, medicamentos tem alguns pontos problemáticos? Tem. Efeito estufa, que é a liberação de gás carbônico, a chuva ácida, poluição dos rios, pelo garimpo, tem uma série de problemas. Mas a química mais contribui para resolver esses problemas do que em criar esses mesmos problemas, né, gente? Tá? Então,
nós temos que superar nós temos que avançar no nosso conceito sobre a química. Ok, gente? Vamos andar um pouquinho? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, falar alguma coisa. Aí, ó, a figurinha bacana aqui, ó. A química e o cotidiano. Tá lá, né? Olha, começou lá com fogo, a produção de alimentos. Aí tem uma propaganda ali da água ali, naquela H2OH ali, né? Ah, essa tem uma figura antiga aqui também, né? Como é que chama isso? iPod, né? Tá? Ela tem detergentes, computadores. Computador também aqui é antigo, né? Tá? Produção de veículos. Uma Coca-Cola aqui. Eu não tomo Coca-Cola. Isso aqui eu vou tirar de stand aqui, né? Coca-Cola não está com nada, né? Muito bem. Vamos seguir. Tá aí, ó. Nessa tela aí, a gente tem uma sequência cronológica do desenvolvimento da química, né? A primeira reação química, pelo menos é o que se imagina, né? Que foi utilizada pelo ser humano, foi o quê? Foi o uso do fogo, né? Lá na pré-história, lá, não sei quantos mil anos atrás, né? Os hominídeos lá da época, lá, nem sei se eram talvez até antes do Homo sapiens, né? Do Neandertal, aquele, anterior ao Homo sapiens, né? Os nossos primos lá mais antigos, lá, os homens de Neandertal, aqueles caras lá, aprenderam a usar o fogo, né? A fazer fogo, né? Inclusive tem um filme muito interessante chamado A Guerra do Fogo, em que mostra exatamente esse período e aquelas tribos dos homens pré-históricos que ainda não sabiam fazer fogo, mas sabiam usar. Então, quando acontecia de cair um raio e pegar fogo lá numa floresta, eles mantinham aquele fogo vivo. Era uma luta manter aquele fogo vivo lá, eles dependiam daquilo, né? Então, as tribos ficavam brigando, uma para roubar o fogo da outra. Esse filme é um diretor francês ou canadense, acho que é canadense, chama Jean-Jacques Annaud. Fala sobre essa briga pelo controle do fogo, né? O filme chama Guerra do Fogo, né? Aí, claro que com o avanço do conhecimento do ser humano, né? Na Idade Antiga, já se produzia metais, já se sabia produzir cobre metálico, né? Na Idade Antiga nós temos lá a Era do Bronze, né? Tá? Então já se produzia metais, cobre, ferro, já se fermentava cereais para a produção de bebidas alcoólicas, já se produzia vinho, né? Já se fermentava o açúcar da uva para a produção de vinhos. Cerâmicas também. Cerâmica nada mais é do que areia e carbonato de sódio misturados e derretidos no fogo, né? Tintas, fabricação de tintas, né? Tudo isso já mostra um grande desenvolvimento, né, do conhecimento dos diferentes materiais e das suas reações químicas. Na época não se chamava química, claro, né? Na Idade Média, aqui, ó, na Idade Média, se desenvolveu bastante o conhecimento sobre os diferentes materiais. Nessa época aí, esses conhecimentos eram chamados de alquimia, né? A química ainda não havia sido desenvolvida como uma ciência, com método científico, na verdade, né? Tá? Todo mundo sabe que a Idade Média foi um período
que historicamente começou com a queda do Império Romano. Nós estamos falando de história ocidental, né? História europeia, na verdade, né? História europeia. Não estamos falando de história das Américas, não, né? As Américas foram descobertas no século, no final do século XV, né? Lá, o Cristóvão Colombo lá, né? E Brasil no início do século XVI, né? No ano de 1500, tá? Então, nós estamos falando de história europeia, a Idade Média europeia. Lá, sim, muita coisa se desenvolveu. A Idade Média durou aí aproximadamente 900 anos, foi da queda do Império Romano até o final do século XV, né? Ah, Cristóvão Colombo, descobrimento da América, aqueles negócios lá, né? A queda de Constantinopla, né? Então, mas nessa época se desenvolveu muito o conhecimento sobre as propriedades, sobre as transformações dos materiais, principalmente dos metais. Eles tinham lá, naquela época, a intenção de transformar os metais em ouro, que era o metal monetário, né? Era o dinheiro da época, assim, que era o lastro monetário, e é até hoje muito importante na economia do mundo inteiro, né? Então, nessa tentativa de transformar metais em ouro, muita coisa se descobriu, né? Então, atirou numa coisa e acertou na outra, né? Já, lá, agora, já a partir, já a partir do final da Idade Média, introduziu-se, principalmente começou com a física, tá, gente? Começou com a física, tá? Com a astronomia, com Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, com Kepler, né? Com Isaac Newton. Começou com esses caras aí, né? Tá? Aí se introduziu o chamado método científico, aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. Tá? Visualização de um problema, observação desse problema, busca de, ou seja, experiências com resultados que pudessem ser reproduzidos. Olha lá as experiências. Tá? Então, a química, na Idade Moderna, ela se torna uma ciência, especialmente no final do século XVIII. Final do século XVIII, com um cientista chamado Lavoisier, Antônio, na verdade o nome dele é Antoine, um negócio assim. Lavoisier, tá? É que a química se consolidou como ciência, com o uso do método científico, né? Teve um outro também importante cientista, que foi o John Dalton, o inglês John Dalton. As grandes potências científicas dessa época aí, na Idade Moderna, no final do século XVIII, eram França e Inglaterra, né? Tá? Eram as rivais nas ciências. Muito bem. Hoje, no que a gente chama de idade contemporânea, nos dias atuais, ciência e tecnologia caminham juntas. O que é tecnologia? Vocês estudam no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Tecnologia é saber fazer. Tecnologia é como se faz. Saber fazer. Baseado em ciência. Ok, gente? Muito bem. Vamos, só mais um minutinho, a gente acaba aqui. Nós vamos parar por aqui. Por aqui. Ainda temos 10 minutinhos de aula ainda. Alguns conceitos são importantes para nós. Tá? Esse conceito, sistema. Sistema, gente, em ciências, é qualquer parte do universo que esteja sendo estudada, tá?
nós, a partir de agora, vamos chamar de sistema. Então, uma célula, lá na biologia, é um sistema? É. Uma célula é um sistema. Ela tem... Se um biólogo, se um bioquímico está estudando, um estudante de vocês estão lá estudando uma célula, tá, lá no microscópio, onde quer que seja, aquela minúscula parte do universo nosso, chamada célula, ela é um sistema em estudo. Tudo que é estudado cientificamente pode ser chamado de sistema. Vamos pegar um sistema de grandes dimensões, o sistema solar, o nosso sistema solar, né? É uma estrela chamada Sol com planetas, alguns mais próximos, outros mais distantes. Tem um que tem vida, que é o nosso aqui, né? Os outros não dá para saber, né? Os mais próximos do Sol provavelmente não, né? Não tem vida. Os mais distantes, não sei se são muito frios, né? Mas esse sistema, estrela, Sol e planetas, é um sistema solar. É um sistema que pode ser estudado na física, na astronomia, né? Astronomia, não é astrologia, não. Astrologia é picaretagem. Astrologia, negócio de signos, não sei o quê, tá? Hoje você vai ganhar na loteria. Isso aí é picaretagem, né? Negócio de signo. Astrologia não é ciência. Astronomia é, sim, ciência, né? Começou lá com aquele... Na verdade, começou há muito tempo com os primeiros seres humanos que olharam para o céu e tentaram entender as estrelas, né? Estrelas e planetas que a gente consegue ver, né? Muito bem. Matéria. O que é matéria? Tudo que possui massa e ocupa volume, ocupa lugar no espaço, né? Então, o conceito de matéria está intimamente relacionado à massa. Então, a massa é uma grandeza física que designa quantidade de matéria, né? Agora, qual é o espaço ocupado por essa massa? Nós chamamos de volume. Volume é o espaço ocupado pela massa daquela matéria. Então, a gente tem exemplos de matéria? Tem minerais, o calcário, o minério de ferro, tem matéria líquida, a água, né, os líquidos em geral, os gases, né? O oxigênio é um exemplo de um gás, né? Esse aí, para nós, é importantíssimo, né? O oxigênio. Tá? Sem ele, nós não existiríamos, né? Então, massa está intimamente ligada à matéria. O que é massa? É a quantidade de matéria de um determinado corpo. Corpo é uma porção limitada de matéria. Então, você tem água. A água é um tipo de matéria. Água. Aqui, ó, água. Agora, se você tem a água contida num copo, tá? Aquilo ali é um corpo de água. Uma represa. Uma represa. Vamos pegar a represa de Itaipu, lá no Paraná, na usina hidroelétrica lá de Itaipu. Aqui lá, a represa de Furnas, aqui em Minas Gerais. Aquilo lá é um corpo de água. É uma porção limitada de água. A unidade mais comum, nós vamos falar nisso mais à frente, tá? De novo, mais comum para medir a massa é o quilograma. Quilograma. Então, o quilograma é uma medida de massa, não é medida de peso. Peso é uma força, tá? Peso é força. A gente costuma confundir peso com massa, né? Esses dois conceitos da física, e da química, é claro, né? Mas quilograma é unidade de massa, não é unidade de peso. Muito bem. Então, 1 quilograma são 1000 gramas,
1 milhão de miligramas, 1 tonelada são 1.000 quilogramas, e por aí vai. Já o volume, olha lá, ó. O que é o volume? O volume é a extensão, é o tamanho do espaço ocupado por um corpo qualquer. Quais são as unidades de volume que a gente mais utiliza? As unidades mais utilizadas são o litro e o metro cúbico. Tá? 1 metro cúbico são 1.000 litros. Aqui, ó. 1 metro cúbico. Então, se você tem uma caixa d'água na sua casa que comporta um volume de 1.000 litros d'água, esse 1.000 litros de água, na verdade, corresponde a 1 metro cúbico. O que é 1 metro cúbico? É um cubo, é uma figura geométrica, né? Que tem 1 metro de lado, 1 metro de altura, 1 metro de profundidade, né? E 1 metro de largura. Então, isso é 1 metro cúbico. 1 metro cúbico são 1.000 litros, olha lá, ou 1.000 decímetros cúbicos. Bom, isso aí depois a gente vai voltar nisso aí. Aquele outro conceito que estava lá em cima, ó. A energia. A energia, gente, é tudo aquilo que pode transformar a matéria, que pode modificar a matéria. Pode causar movimentos, e até sensações. Por exemplo, a energia térmica, o calor. O calor causa sensações de quente, frio, né? E mais ainda, por que a energia é importante para nós? Porque a energia realiza trabalho. Então, as máquinas, né? O motor de um carro, a gasolina que queima no motor de um carro, aquela energia liberada lá no motor do carro, está realizando um trabalho. Né? Uma máquina agrícola, então, a própria energia elétrica, né? Que é a movimentação dos elétrons, né? Tá? Realiza trabalho. Quando você usa energia elétrica em casa para movimentar um liquidificador, para acionar o micro-ondas, né? Tá? Então, a energia e matéria estão intimamente relacionados. Um não existe sem o outro. Ou melhor, sempre que ocorre uma transformação na matéria, vai estar envolvida uma certa quantidade de energia. Provoca transformações na matéria. E outra, aqui também, ó, a energia, ela se transforma de uma em outra. Eu acabei de falar um exemplo aqui, a energia elétrica que a gente usa no micro-ondas. Aí o micro-ondas na nossa casa, o que ele faz? A energia elétrica se transforma num outro tipo de energia chamado micro-ondas, que por sua vez aquece o alimento, transforma-se em energia térmica. Né? Bom, olha lá que interessante essa frase, ó. Matéria e energia não são criadas, não desaparecem, tá? Não são criadas, elas, do nada a gente não consegue produzir energia e também a gente não consegue destruir energia. A gente consegue simplesmente transformar matéria e energia. Exemplos, nós temos vários. Luz, calor, energia elétrica, energia potencial, gravitacional, energia elástica, energia cinética, energia química. Sabe onde tem energia química? Nas baterias, nas pilhas, na bateria do celular. Ou vocês acham que o celular funciona por mágica? Claro que não. Lá dentro da bateria do celular ocorrem reações químicas, tá? Com um elemento químico chamado lítio, né? Antigamente eram outros elementos, era cádmio, hoje é o lítio, né? Tá? Essas pilhas comuns, aquilo lá é zinco com manganês, essa pilha Rayovac, que a gente compra lá no supermercado, lá, aquela pilha amarelinha. Por que
ela produz energia elétrica? Porque lá dentro ocorre uma reação química, tá? Que vai produzir elétrons. E esses elétrons são aproveitados pelo rádio, pelo, pelo celular, pelo computador, notebook. Né? Aquilo lá é energia acumulada, energia química acumulada. Muito bem. Então, quase acabando. O que é a temperatura? Temperatura nada mais é do que uma maneira que a gente usa, a ciência usa, para medir o grau de agitação da matéria. Não. Temperatura não é calor, tá? O conceito de calor é um, de temperatura é outro. Temperatura é uma escala usada pela ciência e por nós também no dia a dia, né? Para medir o grau de agitação da matéria. Tá? Mostrando se ela está quente ou se ela está fria. Existem várias escalas, né? Existe a escala Celsius, que é essa usada normalmente por nós. Existe a escala Kelvin, que é a escala absoluta. Tá? Existe a escala do sistema inglês, que é a escala Fahrenheit, que não está aqui, eu não coloquei aqui, mas a Fahrenheit. Antigamente tinha uma escala russa, usada na Rússia, chamada Rankine. Uma escala francesa, chamada Réaumur. As principais são Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Bom, pressão, não vou falar de pressão agora não, tá? Podemos falar. A pressão é uma força exercida sobre uma dada superfície. Mas, para nós, pressão agora, nós só vamos voltar a falar de pressão quando a gente for estudar gases mais à frente, tá? Por enquanto, não vamos falar de pressão. Ok? Tá aí, eu coloquei, mas isso aí lá na frente, quando a gente for estudar gases. Então, na próxima aula, nós vamos começar aqui, ó. A partir desse ponto, tá, gente? Átomos, elementos químicos, moléculas, substâncias químicas e fórmulas químicas. A nossa próxima aula começa nesse ponto aqui, ó. Então, se eu me esquecer, por favor, me lembrem na aula do dia 15, na quarta-feira que vem. Ok, gente? Vou voltar lá para o nosso... a nossa plataforma do Moodle. Tá? Alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer alguma colocação? O professor, Diga, Guilherme. tem alguma atividade para essa semana? Não. Atividade que você fala valendo nota? Isso, ou algum complemento, alguma coisa? Não. Quer ver? Deixa eu voltar. Espera aí. Vocês estão vendo a minha tela aí, não estão? Sim. Deixa eu pegar aqui o cronograma. Ó, hoje a gente está nesse ponto aqui, né? No nosso cronograma tem lá marcado vocês assistirem aquelas videoaulas que eu pus lá no Moodle, tá? Além disso, leitura da apostila também. Mas não há nenhuma atividade, estou falando da parte teórica, tá? Nenhuma atividade valendo nota, isso não tem. Nós só vamos fazer um questionário, eu vou abrir o questionário para vocês, a primeira avaliação da parte teórica. A primeira avaliação vai ser aberta no dia 22. Ou seja, no nosso terceiro dia de aula do capítulo 1, aqui, ó. Quando a gente acabar o capítulo 1, no dia 22, esse é meu planejamento com vocês. Eu já abro o questionário, olha lá, já vou abrir o questionário, tá? Essa sim é uma atividade assíncrona, tá? Que você vai fazer em qualquer horário, valendo a primeira atividade valendo 7 pontos. Isso eu estou falando da parte teórica. Agora, as atividades da parte prática, aqui, ó,
Tá? As atividades da parte prática, elas são divulgadas pelos professores da parte prática. E lá na parte prática, você vai ver isso lá na sala do Moodle, tá? Tem lá um bloco atividade prática, aulas práticas. Lá toda semana tem um relatório, viu? Procura olhar isso lá, procura ver isso lá, porque a parte prática, se eu não estou enganado, toda semana tem um relatório de aula prática. Eu não sei se o professor de vocês é o Rogério ou se é a Claudinha, tá? A Cláudia, mas toda semana tem um relatório de aula prática. Então, comigo não, só voltando comigo, a primeira atividade aqui, o quadro nosso, ó. A primeira atividade valendo nota sobre o capítulo 1, que eu estou chamando ali de questionário, né? Questionário, introdução ao estudo químico, só no dia 22. O segundo, no dia 13 de outubro. O terceiro, no dia 3 de novembro. São as 3 atividades valendo nota da parte teórica. Parte prática, eu acredito que vocês vão ter aí pelo menos uns 3 relatórios para fazer da parte prática, valendo esses 9 pontos aqui, tá? Procura ver isso lá, não deixa passar batido, não. Porque, afinal de contas, são 9 pontos também, né? Ok? Expliquei, Ok, Guilherme? professor. Falou. Super entendido. Beleza. Mais alguma pergunta? Alguém? Vocês têm aula às 11 horas, né? Eu também tenho que dar aula para outra turma às 11 horas. Ok. Então, um abraço para vocês. Quiserem conversar comigo lá no chat da página do Moodle, lá naquele balãozinho, a gente vão mandando pergunta que eu vou respondendo. Ok? Então, um grande abraço. Ok. Valeu, professor. Alô, um Bom abraço. dia. Bom dia para vocês. Bom dia, valeu, Tchau, professor. professor, obrigado. Obrigado pela aula. Tchau, Beleza. professor. Tchau, bom dia, obrigado. Tchau, Alô, professor. gente. Tchau, bom dia. Beleza. Vou parar essa gravação.